Não permitirei. Nesse instante, alguém aproximou-se do grupo. Era Glauco que, transformado num senhor de idade madura, fisionomia serena, vestido como um fidalgo do século XVII, com firmeza falou. Basta de loucuras, meu filho. Você já não causou mal o suficiente. Destruiu, espoliou, torturou e matou muita gente. Jamais aceitou que outra vontade se sobrepusesse à sua. Orgulhoso e egoísta, arrogante e cruel, plantou apenas o ódio no coração daqueles que tiveram a desdita de conviver com você. Sob o império daquela voz grave e enérgica, mas amorável, Sandoval sentiu-se tocado nas fibras mais íntimas. Aquela voz despertava-lhe sentimentos até então adormecidos, vozes sussurradas e imagens diáfanas que pareciam vir de um passado longínquo. Prosseguiu a nobre entidade. É chegado o momento da sua regeneração. Repense suas atitudes e modifique o rumo da sua vida, meu filho. Surge para você, nesta hora, a melhor oportunidade da sua existência. Jesus, por divina misericórdia, permitiu que lhe falássemos, despertando seu espírito para as realidades da vida. Nossa meta é a evolução, filho meu, e você tem perdido um tempo precioso. É hora de mudanças. Acorde e veja, o que plantou. Todo o mal perece, só o bem é eterno. Ao chegar o momento de entregar a alma ao Criador, qual será sua bagagem? O que fez de bom? Não terá sequer o refrigério de uma prece murmurada com carinho, que balsamize suas dores. Seus parentes lhe abominam a presença, os amigos que o procuram visam apenas interesses escusos, seus pais, ralados de desgostos, enlanguecem na penúria a míngua de pão. A essas palavras, vieram-lhe à lembrança a figura dos dois velhinhos, que ele abandonara a própria sorte, e se comoveu, pondo-se a chorar convulsivamente. Cingindo num terno abraço, Glauco prosseguiu, sempre é tempo de mudança, querido filho. Cada dia é a bênção divina que se renova, convidando-nos ao trabalho e ao amor. Retempere seu espírito nas fontes cristalinas do Evangelho de Jesus e modifique sua vida, transformando-a num hino de amor e de devotamento ao próximo. Só assim poderá ouvir alguém, algum dia, abençoar-lhe o nome. Sandoval Ulisses em copioso pranto meditava, talvez pela primeira vez na vida. Alertado pelas palavras do generoso amigo, experimentando maior lucidez de ideias, percebi agora o quanto se degradara. Tem razão, meu pai. Fiz tudo errado. Novamente me deixei levar pelas paixões e agora colho o resultado. Sinto-me sozinho. Ninguém se interessa por mim. É justo. Apesar de cercado de uma multidão, em locais alegres consagrados ao prazer, sinto-me solitário e vazio. Glauco sorriu e ajuntou, isso é porque você tem procurado a felicidade nos efêmeros prazeres da carne, que só deixam desilusão e vazio na alma. Nunca procurou os prazeres do espírito, únicos bens verdadeiros e duráveis. Nas uniões com o sexo oposto, jamais viu a mulher como companheira, amiga e credora de respeito e consideração. Sempre buscou saciar seus instintos e emoções mais baixas, desprovido de sentimentos enobrecedores, explorando-as e aviltando-as. Por isso, é bom que você tenha entendido essa realidade, meu Ulisses. Quedou-se por alguns instantes, para avaliar o impacto de suas palavras sobre o filho ali a seus pés, em cuja cabeça passou a mão com imensa piedade. E prosseguiu, contudo, o supremo amor sempre permite a aproximação de entes queridos para balsamizar nosso sofrimento e aliviar nossas dores. Como sua presença, pai querido. Glauco sorriu delicadamente, sim. Mas uma outra pessoa está aqui. Não obstante seus erros e atrocidades, o ama muito e tem se mantido fiel a você. Por muitas etapas reencarnatórias, esteve a seu lado e tem lutado para vê-lo em melhor situação. É Amadeu. Meu filho? Sim, seu filho. Reencarnado atualmente, planejou reunir-se a você mais tarde com a intenção de ampará-lo. Também nós estávamos surpresos, sem saber a quem Glauco se referia. Nesse momento, cheios de emoção, vimos o menino Júlio correr e abraçar Sandoval. Meu pai. Meu paizinho, Amadeu, meu filho. Quanto amarguei sua ausência.
Que alegria! Que felicidade! Quero ser digno de você, meu filho. Lutarei para vencer minhas más inclinações e ter a aventura de ficarmos juntos. Sandoval inclinou a cabeça, lembrando-se de tudo o que já fizera. Entretanto, não sei se conseguirei, meu filho. Sou um fraco. Peça a Jesus, meu Pai, e Ele o ajudará. Tem razão, Amadeu. Jesus me ajudará. Suplicarei a Ele que me dê forças e perseverança para vencer a mim mesmo. A cena era de beleza tocante. Estávamos sensibilizados. O ambiente inundara-se de claridades inexprimíveis. Todos se abraçaram, permutando vibrações e afetos. Muitos se reencontravam depois de longa ausência. Genésio abraçou a filha, cheio de saudade, esquecendo o ressentimento que trazia no peito. Lígia jogou-se nos braços da mãe e ambas choraram de emoção e de alegria. Depois, observando Júlio, que a examinava de longe, ela aproximou-se do filho e, humildemente, pediu: Júlio, meu filho, você poderá me perdoar algum dia. O rapazinho lançou-se nos braços da mãe, exclamando: quanto tenho esperado por este momento, mamãe. Aquelas palavras, ditas com generosidade e sem mágoa, venceram uma barreira de muitos anos de ausência e carências afetivas, atestando a grandeza de alma daquele espírito. Lígia, pegando Alberto pela mão, aproximou do menino: meu filho, aqui está seu pai. Alberto. O semblante de Júlio inundou-se de alegria. Jogou-se nos braços de Alberto, e aí permaneceu demoradamente. Que felicidade! Exclamou. Numa mesma hora encontro dois pais. Sandoval, que observava o diálogo, ficou ainda mais comovido por saber que Júlio, o seu Amadeu, era filho de Lígia e Alberto. Um pouco além, atraindo para si Jonas e Eufrásio, desencanados que não tinham real expressão de maldade que se ligaram a Lígia pelos vícios, Glauco considerou: meus irmãos, vocês observaram tudo o que ocorreu aqui hoje. Que esta hora bendita represente também a libertação de ambos. Tocados pelo ambiente, os dois espíritos estavam dispostos a mudar de vida, porém se mostravam temerosos. Somos comandados por Sandoval. Agora que nosso chefe capitulou, não temos mais razões para prosseguir. Todavia, outros tomarão o comando do grupo. Mentes odiosas e pervertidas que não nos darão paz, explicou Eufrásio, o mais velho. Eufrásio tem razão, senhor. Não sabe do que eles são capazes de fazer. Virão e nos levarão prisioneiros. Ninguém pode com eles, disse Jonas, com expressão de pavor. Temos que ir embora. Não podemos ficar aqui. Ele fez menção de sair correndo, mas Glauco o impediu. Calma. Tranquilizem-se, amigos. Conosco estarão seguros. Jesus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Com ele, nada devemos temer. Vocês serão conduzidos para a região inacessível àqueles que ainda se locupletam no mal. Contudo, não descansaremos enquanto o último dos componentes dessa falange não for socorrido. Também me considero responsável por esses irmãos, e Sandoval, a quem eles obedecem cegamente, mais tarde nos ajudará. Glauco, elevando os olhos para o alto, convidou todos os presentes: agradeçamos, meus filhos, esta hora bendita. Soa para todos nós as claridades de uma nova aurora. Sejamos gratos a Deus. Fez uma pausa, pareceu concentrar-se durante alguns segundos e, à medida que se ligava às altas esferas da vida, reassumia suas condições espirituais. Aos poucos, diante de olhos admirados, nimbava-se de luz. Senhor, Pai de infinito amor. Nesta hora sublime, nossos corações estão em festa e se regozijam perante as bênçãos de luz que nos proporcionaste. O amor misericordioso de nosso Mestre Jesus, inseparável e desvelado amigo, abriu-nos as portas de novas oportunidades redentoras para nossos espíritos. Sejamos nós dignos de tal generosidade, aproveitando o momento que surge para decisões planificadoras. Reveste-nos, Senhor, de coragem, determinação e perseverança para vencermos a nós mesmos na escalada rumo a teu reino. Sabemos que este é apenas o início de uma tarefa. Inúmeras dificuldades virão e muito trabalho teremos pela frente.
Mas, no cumprimento do sagrado dever que nos outorgaste, jamais desfaleceremos, por maiores sejam os obstáculos. E se, porventura, vitórias conseguirmos, os louros pertencerão a ti, Pai amado, como supremo condutor de nossas vidas. Assim, recebe, Senhor, nosso preito de gratidão e o devotamento de nossos corações, de filhos que almejam dedicar-se a teu serviço. Sua voz calou-se, mas, após a prece singela, continuamos sentindo as cariciosas aragens que sopravam do infinito. Melodias sublimes soavam em nossos ouvidos como se cantadas por um coro celeste. Despedimos-nos de todos, permutando sentimentos e vibrações. Bem-estar inefável nos felicitava o íntimo, e certamente essa noite ficaria em nossas lembranças mais caras como prenúncio de paz e de renovação. 25. Assimilando ideia. De manhã, quando acordaram, cada um dos encarnados que participaram da reunião transcorrida à noite tinha lembranças próprias. José recordava-se perfeitamente de grande parte do que acontecera. Sandra e Lígia, apenas vaga noção de um sonho em que apareciam muitas pessoas. No café, os amigos conversavam sobre o assunto quando Lígia afirmou, comovida: interessante. Tenho certeza de que estive com meus pais e com meu filho esta noite. De repente, não sei porquê, Sandoval apareceu e fiquei apavorada. Depois, ele mudou, já não era mais Sandoval. Estranho. Ah! Agora estou me lembrando melhor. Alberto também estava presente. Não é curioso? José sorriu e explicou: acho que estivemos todos juntos nesta noite resolvendo assuntos de grande importância. Tanto é verdade, que você conservou desse encontro algumas lembranças. Tem razão, José. Antes de dormir, rezei pedindo a Deus me permitisse ver Alberto. Mas porque estavam juntas pessoas tão diferentes e estranhas entre si. Quem sabe? Talvez sejam desconhecidas nesta existência, mas certamente deve haver um elo entre elas no passado, uma vez que somos espíritos em evolução e já tivemos muitas experiências reencarnatórias. Lígia calou-se, permanecendo pensativa e emocionada durante todo o dia. Na casa de Genésio, todos despertaram com grande bem-estar. O casal não reteve nenhuma lembrança da reunião, mas Luzia assegurava: acordei com a sensação de que sonhei com nossa filha. O sonho foi tão claro e vívido que parecia real. Porém, tento recordar como foi e não consigo. Tudo se apagou da minha mente. Genésia concordou, exclamando, curioso. Agora que você tocou no assunto, também tenho a impressão de que qualquer coisa semelhante aconteceu comigo. Acordei com o coração leve, sem mágoas, sem ressentimentos. Olha, mulher, se nossa filha voltasse hoje, eu a aceitaria tranquilamente. Júlio, que tomava seu café, ouvindo a conversa dos avós, também se manifestou, com os olhos úmidos. Certamente algo de muito importante aconteceu durante a noite. Lembro-me de que estava num lugar diferente. Parecia uma festa. E até meu pai estava presente. O casal trocou um olhar de perplexidade. Seu pai, meu filho? Seu pai? Mas você nem sabe quem é ele, é verdade, vovó. Mas sei que era meu pai. Tinha muita gente, grande parte das pessoas nem conheço. Também estava lá um senhor que me impressionou pela bondade e sabedoria. Sua presença enchia todo o ambiente, e meu coração se alegrou ao vê-lo. Ah! Você o conhece? Indagou a avó. É estranho, vovó Luzia. Daqui do nosso mundo onde vivemos, tenho certeza de que não. Entretanto, sei que é alguém muito querido, que conheci em outros lugares. Esse menino está delirando, Luzia. Como pode ser isso? Perguntou. Avô Genésio, surpreso e incrédulo. O garoto fitou o avô com seus olhos serenos e respondeu: não sei, vovô. Mas tem pessoas que acreditam que vivemos muitas vezes através da reencarnação. Aprendi isso na escola. Bobagens, pode ser, vovô. Porém, como é que sinto que conheço aquele homem? Ele estava vestido com roupas muito antigas e que me eram familiares.
Como os avós não tinham explicação para o fato, calaram-se. Mas cada um ficou com indagações que esperavam por respostas. Sandoval despertou por volta do meio-dia. Sentia-se estranhamente bem naquela manhã, ao contrário dos outros dias, em que, invariavelmente, acordava com uma tremenda ressaca. Ainda na cama, veio-lhe à mente o sonho que tivera. Não se recordava bem dele, mas sabia que fora muito importante. Nesse momento, se pôs a pensar nos pais. Como estariam eles? Um imenso desejo de revê-los o tomou de assalto. Experimentava insatisfação e desgosto pela vida que estava levando, enquanto indefinível tristeza somava-lhe o íntimo pelas coisas que não construíra durante todos aqueles anos. Inconscientemente, lembrava-se das palavras de Glauco e murmurava, mas para si mesmo: o que já construí de bom? Não tenho família, casa, pessoas que me amem, nada. Estou cansado de tudo isso, quero mudar. Quem sabe arranjar um emprego e ter uma existência normal como todo mundo. Dormir à noite, levantar cedo para pegar no batente, viver do meu salário, sem explorar ninguém. Parou de falar e passou as mãos pelos cabelos, espantado com os próprios pensamentos. Ora, estou ficando babaca. Preciso de um gole, exclamou em voz alta. Foi até a cozinha, pegou uma garrafa de conhaque e despejou uma dose generosa no copo, mas não conseguiu beber. Naquele momento, Sandoval decidiu rever os pais. Colocou algumas peças de roupa numa valise, deu alguns telefonemas avisando que iria se ausentar por 2 dias e, entrando no carro, saiu da cidade rumo ao vilarejo onde seus pais moravam. No trajeto, observava as paisagens que se sucediam, as pessoas trabalhando na lavoura. Pensou que deveriam ser felizes, sem grandes problemas, certamente teriam vida simples e, o mais importante, ao voltarem para casa, encontrariam alguém esperando por eles. Suspirou. Jamais esse tipo de pensamento lhe passara pela cabeça. Sandoval estava se estranhando. Não sabia por quê, desde que acordara naquele dia, experimentava a falta de um filho. Interessante é que tinha a sensação de que esse filho já existia em algum lugar. Nós o acompanhávamos. Mais próximo a ele, Glauco não deixava que os pensamentos de Sandoval tomassem rumo diferente, afastando-se das mudanças que tinha de introduzir em sua vida. Viajou a tarde inteira. À noitinha, entrou na sua pequena cidade natal. Buscou a rua pobre onde passara grande parte da vida. O estado da casa que o vira nascer confrangeu-lhe o coração. O muro estava parcialmente caído e o portão enferrujara, desengonçado. O mato e as pragas haviam tomado conta do pequeno jardim, que sua mãe antigamente cuidava com tanto capricho. As paredes externas estavam com a pintura descascada e o telhado crivado de buracos. Enfim, o abandono e a desolação eram tão evidentes que Sandoval sentiu um aperto no coração, imaginando como estaria o interior da residência. Abriu a porta. Tudo estava em silêncio. Com acento circunflexo de casa. Tem alguém aí? Ouviu passos arrastados que vinham do quarto. Esperou. Logo, uma velhinha vestida de trapos, encarquilhada, pôs a cabeça na porta do corredor. Quem está aí? Perguntou num fio de voz. Sou eu, mãe, Sandoval. Trêmula, a velhinha apertou os olhos tentando enxergar melhor. É você, meu filho? Sim, mãe, sou eu. Correu até onde ela estava, envolvendo-a num grande abraço. A esse contato, percebeu sua fragilidade e magreza extremas. Que bom vê-lo, meu filho. Seu pai ficará contente com sua presença. Onde está Ellie, mãe? Saiu? Certamente foi a praça encontrar com os amigos, como sempre gostou de fazer. Qual nada, meu filho. Seu pai teve um derrame cerebral há 3 anos e nunca mais saiu do leito. Surpreso, Sandoval exclamou, mas como não fiquei sabendo? Porque a senhora não me avisou. Não sabia seu endereço, meu filho, desculpou-se. Envergonhado, ele baixou a cabeça, compreendendo o quanto fora ingrato e omisso. Queria cortar os laços com a família, assim, mudou e não comunicou o novo endereço. Na verdade, com o passar do tempo,
Fazia isso constantemente para evitar ser localizado pela polícia, com a qual tinha contas a ajustar. A mãe, porém, falara com simplicidade, sem intenção de o acusar. Venha, disse ela. Entraram no quarto. A figura estendida no leito causava piedade. Sandoval lembrava-se do pai alto e forte. Agora, ali naquela cama, viu uma outra pessoa. Magro e raquítico, parecia ter encolhido. Veja como meu Martinho está. Todo paralisado, depende de mim para tudo. Ouve bem, mas só consegue balbuciar alguma coisa. Colocando a mão na cabeça do enfermo, Sandoval falou: pai, sou eu, seu filho. Vim vê-lo. O doente arregalou os olhos e tentou falar, mas, na boca torta, a língua não ajudava. O senhor está me reconhecendo? Dos olhos do ancião, 2 lágrimas rolaram, silenciosas, enquanto ele grunhia, tentando falar. Pai, não se esforce. Fique tranquilo. Vim para ajudá-los. Nesse momento, um homem entra no quarto. Ao ver o estranho, para, constrangido. Desculpe-me, Dona Maria. Não sabia que estavam com visita. Ora, você é de casa. Entre, Silvério. Este aqui é meu filho, Sandoval, que acaba de chegar. E para Sandoval, este aqui é nosso amigo Silvério, um vizinho que muito nos tem ajudado. Sem ele, não sei o que seria de nós. Aquelas palavras, ditas sem intenção, tiveram em Sandoval o efeito de uma chicotada. Depois de cumprimentar o filho do casal, com sorriso afetuoso, Silvério dirigiu-se ao doente. Está na hora do banho, meu amigo. Quer se refrescar? Martinho sorriu com sua boca torta. Tinha entendido e, pelo jeito, gostava do banho. Sandoval, observando-os, enquanto Silvério conversava com o pai, notou a afinidade entre eles. A fisionomia do pai se alegrara, mostrando que ele gostava da companhia do vizinho. Na verdade, ocupava ele o lugar de filho, que por direito lhe pertencia. Sandoval sentiu uma certa amargura ao fazer essa constatação. Acabada a higiene, Silvério despediu-se, dizendo: Dona Maria, deixei algumas coisas na cozinha para a senhora. Amanhã virei consertar aquela janela que está quebrada. Hoje não dá porque tenho que comprar os parafusos. Está bem, meu filho. Obrigada por tudo. Que Jesus o abençoe. Vá com Deus. Havia tanto carinho na voz da mãe que Sandoval novamente sentiu-se excluído. A mãe chamou-o: venha para a cozinha, meu filho. Vou fazer um café. Na cozinha, sobre a mesa, gêneros alimentícios numa sacola atestavam a indigência em que os pais tinham vivido até então. Sandoval corou de vergonha ao ver que eles dependiam da caridade pública. Resolveu que tudo iria mudar desse dia em diante. Tomaria as rédeas da situação e seria o filho que, até aquela data, não tinha sido. Glauco olhou para nós e sorriu. Hoje conseguimos grande avanço na ajuda a este companheiro. Depois, elevou os olhos para o alto e orou com acento comovedor. Estávamos todos satisfeitos. Sandoval, para nós, já não era aquele homem cruel e sem entranhas, explorador de mulheres e traficante de drogas. Era simplesmente alguém necessitado de amparo, que tomava consciência dos seus erros e que se empenharia em vencer suas tendências inferiores. Olhei para Henrique. Muitas indagações me dominavam a mente. Afinal, a ajuda da espiritualidade não faltaria, mas conseguiria Sandoval vencer a si mesmo? E tudo o que deixara para trás? Não seria uma mudança passageira? Se resolvesse permanecer no vilarejo, junto com os velhos pais, aguentaria essa vida, que para ele seria muito monótona. Ele se conformaria em viver longe dos prazeres que gozara até então? E, se isso se tornasse uma realidade, seus antigos comparsas encanados aceitariam sua decisão? E a falange de desencanados, da qual era o líder, se conformaria em perdê-lo? O orientador amigo sorriu e disse: calma, César. Conheço suas dúvidas, mas só o tempo poderá mostrar se nosso trabalho foi profícuo. Também não temos certeza de nada. Estamos semeando e devemos aguardar para saber se as sementes vão germinar.
Todavia, estamos fazendo a nossa parte, o que é importante. Certamente, o nosso irmão Sandoval terá problemas, mas deverá encontrar forças dentro de si para vencer. Conforme demonstre boa vontade na sua transformação moral, a assistência do alto será cada vez mais intensa e maiores recursos lhe serão direcionados. Por enquanto, não se iluda. Esta é só uma visita aos velhos pais. Aguardemos. Suspirei. Seria extremamente interessante continuar acompanhando o caso de Sandoval no futuro. Contudo, era hora de partirmos. Ali nada mais havia para ser feito naquele momento. Outras tarefas nos aguardavam. Glauco permaneceria durante algum tempo junto a Sandoval, para ampará-lo nas novas diretrizes. Despedimos-nos afetuosamente. Em nossos corações despertar um grande afeto pela nobre entidade durante aqueles dias de trabalho conjunto. Voltaríamos a vê-lo, naturalmente, porque Glauco não se afastaria do caso Lígia, nossa amiga tão necessitada de ajuda. 26. Retorno ao lar. Naquela mesma noite, Lígia decidiu que era hora de voltar para a casa paterna. Há meses estava com os amigos. Durante o dia conversou demoradamente com os seus hospedeiros sobre suas dúvidas e sua insegurança. Sempre sereno e atencioso, assegurou-lhe José, nada tema, minha amiga. Estaremos aqui orando por você, e tudo dará certo. Tenho certeza de que será bem recebida por seus pais e por seu filho, Júlio. E ainda vai ser muito feliz. Será? Indagou, temerosa. Claro. Pode ser até que você enfrente alguns problemas no início, o que é natural, tendo em vista o modo como saiu de casa e seu comportamento durante esses anos. Mas sempre há tempo de corrigir nossos erros. Olhe, Lígia, quando temos real desejo de acertar, contamos com a ajuda de Deus em nosso favor. Mas não é só isso, José. Tenho medo de não conseguir vencer a mim mesma. Sandra, que até aquele momento eu vira calada, ajuntou, compreendo o que sente, minha amiga. Lígia teme não conseguir ficar longe dos vícios, querido. É isso mesmo, Sandra. Não me sinto muito segura e, diante dos problemas que vou enfrentar, temo uma recaída, especialmente quanto às drogas. Tem sentido vontade de fazer uso delas ultimamente? Indagou José. Notando a preocupação do amigo, Lígia apressou-se em esclarecer, não. Não. Fique tranquilo. No começo, quando aqui cheguei, confesso que fiquei enlouquecida. Depois, você me levou para fazer uma consulta com aquele médico espírita, Dr. Lucas, seu amigo, e ele me ajudou bastante. Submeti-me a um processo de desintoxicação, doloroso, mas realmente indispensável. Aos poucos, fui aprendendo a me controlar, e melhorei muito. Agora, posso dizer que estou bem. Você tem tomado direitinho os remédios que ele lhe receitou? São substâncias naturais, sem contraindicação, e que poderão ajudar a restabelecer seu equilíbrio orgânico e emocional, libertando-a dos condicionamentos. Tenho. Então, não há o que temer. Está desintoxicada e agora só dependerá de você. Lígia calou-se, entrando a meditar. Apesar das palavras cheias de confiança do amigo, tinha dúvidas. Será que, diante de uma situação difícil, a ansiedade e a tensão não a levariam a apelar para a bebida ou para as drogas, como fuga? A verdade é que nossa amiga Lígia, embora viciada em drogas e alcoólicos, tinha mais tendência para os primeiros. Fora, no entanto, grandemente beneficiada graças ao afastamento de Jonas e Eufrásio, seus comensais desencanados, que a incentivavam na viciação. Depois, como hóspede na casa de José e Sandra, encontrara ambiente propício para sua recuperação, nas reuniões fraternas que realizavam, inclusive culto cristão no lar. Além disso, nas orações diárias e conjuntas, José aplicava-lhe energias restauradoras e desintoxicantes através do passe magnético, intuitivamente percebendo sua necessidade. José, que observava atentamente, complementou: hoje você possui conhecimentos que muito poderão auxiliá-la no combate às próprias inferioridades, Lígia. De mais a mais,
Não se esqueça de nós. Somos seus amigos e estaremos à sua disposição em qualquer eventualidade. A nossa casa também é a sua, e a porta permanecerá aberta sempre que precisar. Só lamentamos que precise partir, minha amiga. Sentiremos muito sua ausência, disse Sandra, emocionada. Lígia não conseguiu falar. Um nó apertava-lhe a garganta. Apenas os olhos, onde brilhavam duas lágrimas, falavam da emoção e da gratidão que sentia naquele momento. Mas antes que se vá, vamos orar pela última vez, convidou o dono da casa. No impulso fraterno, eles se deram as mãos. Fechando os olhos, José concentrou-se por alguns segundos e iniciou uma prece singela: Senhor Jesus. Como tantas vezes o fizemos, no recesso de nosso lar, hoje nos dirigimos novamente a Ti. Neste momento, suplicamos Tuas bênçãos para nossa irmã Lígia. Ela parte hoje, Senhor, para uma nova vida. Na verdade, é a retomada de sua verdadeira vida na família para onde a bondade e a sabedoria de nosso Pai a conduziu a renascer e onde poderá, no início, encontrar dificuldades de adaptação. Por isso, Mestre amado, rogamos Teu socorro para nossa irmã, de forma que possa manter em níveis elevados seu desejo de mudança interior, sua boa disposição e seu otimismo. Ajuda-a, Senhor, a não esmorecer nunca, para que o desânimo não venha estilar suas mais caras esperanças. Fortalece-a na fé, para que a confiança na divina providência possa nortear-lhe o roteiro e fazê-la compreender os desígnios do Pai. Ensina-lhe humildade, Senhor, para aceitar, com coragem e resignação, os reveses que a vida lhe assinale para enfrentar os obstáculos e as dificuldades com a consciência da própria responsabilidade perante as leis divinas. Desperta-lhe, Jesus amado, a compreensão para com os erros das outras pessoas, perdoando, aceitando e ajudando sempre os semelhantes. Sobretudo, Senhor, acende a flama do amor em seu íntimo, de modo que a fraternidade e a solidariedade sejam suas companheiras diletas no trato com nossos irmãos em humanidade, especialmente para com aqueles que, de pronto, não lhe possam reconhecer o esforço de mudança interior na conquista de uma vida mais digna e saudável. Que ela possa receber neste instante tuas dádivas de paz e luz, que a acompanharão por onde for, como o teu divino legado. Muito obrigado, Senhor. Após a oração, que inundou a todos de grande bem-estar, os participantes da pequena reunião abraçaram-se, permutando sentimentos e ratificando a amizade. Eles não podiam ver, mas sentiam as maravilhosas bênçãos que fluíam do alto. Emocionados e reverentes, acompanhávamos, do outro lado da vida, a prece que, profundamente sincera, partindo de um coração leal e devotado, movimentava energias poderosas. Do tórax, da cabeça e das mãos de José saía um foco de luz direcionado para cima e que, retornando, envolvia Lígia totalmente. O ambiente se iluminou, flocos de substância azulada, como neve translúcida, desciam suavemente sobre o grupo e logo desapareciam, assimilados pelo corpo dos encanados, proporcionando-lhes inefável sensação de bem-estar, paz, confiança e alegria. Em seguida, Lígia arrumou sua bagagem, e o casal amigo foi levá-la até a estação rodoviária, onde deveria tomar o ônibus para sua cidade natal. Enquanto aguardavam o horário da partida, Lígia mostrava no semblante uma certa tristeza. Acreditem, jamais poderei lhes pagar tudo o que fizeram por mim. Despeço-me de vocês com o coração apertado, porque, no fundo, gostaria de permanecer aqui. Todavia, sinto que o dever me chama, exigindo a reparação de meus erros. Depois de tudo o que aprendi sobre a mortalidade da alma, reencarnação, lei de causa e efeito, responsabilidade e livre-arbítrio, entre outras coisas, não posso fugir ao cumprimento da parte que me cabe na vida. Na verdade, dele tenho me eximido há longo tempo. Enxugou os olhos e, tentando se controlar, contemplou os amigos com imensa ternura. Jamais esquecerei de vocês. Estes últimos meses foram os mais importantes da minha vida. Estarão sempre na minha memória. Sandra chorava abraçada à amiga. José, contendo a emoção, brincou:
Ei! Da maneira como fala, dá a impressão de que nunca mais nos veremos. Esta não é a última vez que estamos nos encontrando. Nada disso, garota. Quando você menos esperar, estaremos batendo à sua porta e pedindo abrigo. Lígia deu uma risada bem-humorada, ao mesmo tempo em que enxugava os olhos. Será um prazer imenso. Vou ficar esperando. Quero que conheçam meus pais e meu filho. E, é lógico, nossa cidadezinha, que, apesar de pobre, é rica de belezas naturais. Pode esperar. Assim que entrarmos em férias, iremos fazer-lhe uma visita e matar as saudades. Minha mãe faz um peixe assado que é uma delícia. Antes que José pudesse fazer qualquer comentário, o ônibus chegou e tiveram de se despedir. Pela janelinha, ele fez uma última recomendação. Lígia, não se esqueça de procurar um núcleo espírita, como me prometeu. É muito importante que você continue a receber passes. Não se esqueça. Não me esquecerei. Fique tranquilo. Até breve. Deus lhes pague por tudo. Logo, as mãos que acenavam eram só uma lembrança. Por muitas horas Lígia chorou, enquanto a condução rodava. Lá fora, a escuridão era quase completa, amenizada apenas pelo brilho das estrelas. Passava das 2 horas da tarde quando ela desembarcou em sua cidadezinha. Pouca coisa havia mudado. Pegou a mala e tomou o rumo do lar paterno. Parou na calçada defronte da casa. Contemplou a velha moradia tão familiar. Estava tensa e preocupada. Toda a confiança que armazenara, a segurança que os amigos tentaram lhe transmitir, tudo fora por água abaixo. O coração batia forte e acelerado. As mãos estavam frias e úmidas, apesar do calor. Sentia-se pequeno e frágil. Teve o impulso de dar meia volta e retornar para o conforto da casa de José e Sandra. Mas se conteve, amparada por Alberto, que a sustentava nesse momento difícil. Ao sol quente da tarde, viu o vulto da mãe que estava varrendo o jardim. Ficou parada, imóvel, olhando fixamente para aquela imagem tão querida. Como se atraída pelo olhar de Lígia, a senhora levantou a cabeça e viu alguém parado do outro lado da rua. Reconheceu-a imediatamente. Abriu o portão e atravessou a rua, ainda incapaz de acreditar naquilo que estava vendo. Chegando mais perto, não conteve as lágrimas. Minha filha. Então é você mesma. Meus olhos não me enganaram. Eu sabia que você ia voltar. Abraçaram-se em prantos. Lígia não conseguia falar, expressar o que aquele momento representava para ela. Passado o impacto do encontro, conseguiu afinal balbuciar, como tantas vezes o fizera quando criança: mamãe, estou com medo. Compreendendo o estado da filha e tudo o que aquela pequena frase continha, Dona Luzia envolveu Lígia com os braços, afirmando: nada tema, minha filha. Vamos para casa. Ela nunca deixou de ser a sua casa. Mas, papai, não se preocupe. Tudo ficará bem. Atravessaram a rua, e a mãe abriu a porta, feliz, colocando a filha à vontade. Minha filha, seu quarto sempre esteve à sua espera. Acomode suas coisas e volte para tomar um café. A pergunta lhe queimava os lábios: mamãe, e Júlio? Seu filho está bem, Lígia. Agora está na escola. Você o verá na hora do jantar. Mais tarde, Dona Luzia estava na cozinha preparando a refeição, quando Júlio chegou. Oi, vovó. O que está fazendo? O cheiro está muito bom. Com um ar misterioso, a velha senhora respondeu: é segredo. O garoto, ao pegar água na geladeira, observou a avó, que cantarolava uma canção enquanto descascava batatas. Estranhou. A senhora está diferente, vovó. Mais alegre, com um ar feliz. Está até cantando, coisa que nunca vi fazer. Aconteceu alguma coisa? Ela virou-se e disse, com um ar sério: tenho uma surpresa para você, meu filho. Adoro surpresas. O que é? Sem dizer nada, Dona Luzia apontou para o corredor que levava aos quartos. Descubra por si mesmo. Júlio deixou o copo de água que estava tomando e dirigiu-se para o corredor. Entrou em seu quarto. Tudo estava do mesmo jeito.
Achou que era um presente que a avó tinha comprado para ele. Ela sabia que ele desejava uma bola nova de futebol. Nada encontrou. Nenhum embrulho, nada. Nisso, ouviu um ruído que vinha do outro quarto. Então era isso. Uma visita. A porta estava entreaberta, e ele espichou os olhos para dentro. Uma mulher estava inclinada sobre a cama, ocupada em tirar as roupas da mala para colocá-las no armário. Bateu discretamente. Com licença. Posso entrar? A mulher se virou, assustada, e ele pôde vê-la. Estarrecido, ele a reconheceu. Era sua mãe. Lígia contemplou aquele rapazinho à sua frente sem saber o que fazer, que atitude tomar. Por sua vez, Júlio olhava fixamente a mãe, incapaz de acreditar que ela tivesse voltado. Naquela hora, em que o silêncio se tornara opressivo, Lígia lembrou-se das palavras de José. O amigo dissera que ela deveria dizer a verdade, sempre, enfrentando as consequências de seus atos. Então, com humildade, dirigiu-se ao filho. Júlio, meu filho, muito tenho errado e me arrependo sinceramente de tudo o que fiz, do sofrimento que causei a você e a meus pais. Eu era muito jovem, tinha a mente cheia de sonhos e pouco juízo. Se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente, mas isso é impossível. Engolindo as lágrimas, com muito amor suplicou, Júlio, meu filho, você poderá me perdoar algum dia? O garoto ouvia com o coração apertado. A princípio, teve vontade de mandá-la embora, dizendo que não precisava mais dela. Sua mágoa, por tantos anos represada, ameaçava arrebentar em soluços. Contudo, intuitivamente, lembrava-se da reunião, e sua alma generosa falou mais alto. Correu para Lígia, dizendo, quanto tenho esperado por este momento, mamãe. Nesse instante, Júlio teve a certeza de que aquela cena já ocorrera, que já tinha ouvido aquelas mesmas palavras. Na espiritualidade, envolvendo-os num grande abraço, Alberto ergueu os olhos para o alto, agradecendo em lágrimas as bênçãos daquela hora. Senhor Jesus, a vitória deste momento pertence a Ti, que nos tens amparado a todo instante. Aqui estão reunidos Lígia e meu filho, para uma nova vida. Se ainda posso te pedir algo, suplicaria a dádiva de poder dedicar-me a eles, ajudando-os a transpor as dificuldades e os obstáculos naturais do caminho. Sandoval também merece o nosso carinho, Senhor, por isso, rogo-te permitas que eu me aproxime dele para sanarmos antigos desajustes. Que teu amor nos envolve a todos, facultando-nos novas oportunidades de servir em teu nome. Muito obrigado. 27. O reencontro. No dia seguinte, enquanto aguardávamos a chegada do dono da casa para sustentar, vibratoriamente, a nossa amiga Lígia nessa hora tão delicada de sua vida, ainda nos lembrávamos com emoção dos momentos vividos no lar de Dona Luzia. Como esperávamos, tudo correu bem. A princípio, houve um certo constrangimento. Genésio chegou da rua cansado. Tivera um dia difícil, cheio de problemas e estava faminto. Foi logo perguntando pelo jantar. Dona Luzia, com expressão satisfeita, não se deixou influenciar pelo mau humor do marido. Calma, Genésio. Hoje a refeição vai atrasar um pouco, mas tem um bom motivo. Aconteceu alguma coisa? Perguntou, curioso, pegando uma banana na fruteira para enganar o estômago, enquanto aguardava o jantar. Sim. E você ficará muito contente. Antes que tivesse tempo de pedir novas explicações, Genésio ouviu passos no corredor acompanhados do ruído de vozes. Nisso, o neto Júlio assoma a porta com outra pessoa. Era uma mulher. À primeira vista, não percebeu que era a filha, tais as mudanças que se operaram nela durante aquele decênio de ausência. Sou eu, papai. Não está me reconhecendo? Ao ver que era Lígia, Genésio levou um choque. Reunindo as forças, mas uma vez ela enfrentou a situação, o pai permanecia imóvel, incapaz de falar. Olhos arregalados, olhava apenas. Estou de volta, meu pai, disse ela com humildade. Estou vendo. Até quando? Conseguiu ao final dizer, com amargura, tentando manter uma atitude fria e distante.
Júlio intercedeu pela mãezinha, abraçando-a. Mamãe está aqui conosco, vovô. Não é ótimo? Temos que agradecer a Deus, que atendeu às nossas preces. Lembra-se de quantas vezes oramos a Ele pedindo que ela voltasse? Ignorando as palavras do neto. Genésia continuou fixando a filha, grave. Até quando? Repetiu a pergunta. Refletindo um pouco, Lígia respondeu: meu pai, sei que errei muito e que mereço a sua desconfiança. Asseguro-lhe, porém, que mudei. Sou outra pessoa. Andei batendo a cabeça muitas vezes e sofri bastante. Quando abandonei esta casa, eu era muito jovem ainda, quase uma criança, e não sabia o que estava fazendo. Queria viver a vida, desejava ser feliz. Parou de falar por momentos, engolindo as lágrimas. Genésio aproveitou para perguntar, algo irônico, e conseguiu a felicidade que estava buscando. Não, papai. Hoje eu sei que jamais conseguiria ser feliz longe de vocês. Do Senhor, da mamãe e do meu filho. Como sei também que não há paz sem a consciência tranquila. Dona Luzia deixara o fogão e aproximara-se, enxugando o pranto na ponta do avental. Lígia lançou um olhar carinhoso para a mãe e prosseguiu: não imaginam como esses anos foram difíceis. Muitas vezes eu telefonava aí, sem coragem de falar, desligava em seguida. Discava só para ouvir-lhes a voz e matar as saudades. Passei fome, passei frio, trabalhei em muitos lugares. Alguns não recomendáveis. Tive contato com pessoas horríveis, conheci vícios, dos quais espero ter me libertado. Hoje, sei que somos responsáveis pelos nossos atos, e que a colheita será sempre proporcional à semeadura que tenhamos feito. Assim, aprendi que a felicidade ou a desventura são reflexo do nosso próprio comportamento. Não pensem que pretendo passar por vítima. Ao contrário, reconheço que a culpa é toda minha e que tive o que merecia. Olhando melhor a filha, Genésio percebeu como estava mudada. Tinha uma expressão sofrida e marcas indeléveis no rosto, mas falava com sinceridade e seus olhos eram tranquilos. E o que a levou a tomar a decisão de voltar para casa? Indagou, já com voz menos áspera. A última vez que estive em casa foi quando Júlio nasceu. Acabei tomando a decisão de retornar para a cidade grande, deixando aos cuidados de vocês, porque julgava que eu não tinha condições de cuidar de um bebê e desejava o melhor para meu filho. Também porque amava Alberto, o pai de Júlio, e não suportava ficar longe dele. Todavia, quando fui procurá-lo, fiquei sabendo que havia morrido meses antes, vitimado pelas drogas. Meu mundo desmoronou. Desesperada, mergulhei fundo na degradação e nos vícios. Chegou uma hora, porém, em que não suportei mais aquela vida e comecei a meditar sobre o que fizera da minha existência. Não sei onde consegui arrumar forças para lutar. A verdade é que, às vezes, sentia a vovó Gema do meu lado, me amparando. Resolvi dar um basta. Um casal amigo me ajudou a reconstruir a vida, e aqui estou. Aprendi bastante com eles. Foram amigos de verdade. Fez nova pausa e, fixando o velho pai, concluiu: meu pai, sei como deve ser difícil para o senhor, que sempre foi honesto e digno, aceitar-me de volta. Mas aqui estou na mesma condição do filho pródigo da parábola de Jesus. Depois de ter dilapidado tudo o que tinha, retornou para a casa paterna. Como ele, eu também lhe suplico: pai, sei que não mereço mais ser chamada de filha, mas deixa que eu aqui permaneça como uma simples empregada. O nó que sufocava a garganta do velho pai explodiu em soluços. Não suportando mais, ele caiu em choro convulsivo, abrindo os braços para a filha, que se agasalhou neles. Dona Luzia também estava profundamente tocada pela confissão da filha, sobretudo quando ela se referiu à presença da querida avó desencanada, sua mãezinha. A emoção do momento era tanta que também nós, da espiritualidade, não contivemos as lágrimas. Entre nós, Alberto abraçou-se à pequena família, fundindo sentimentos e vibrações. Naquela noite, deixamos nossos amigos encanados, voltando para céu azul. Tudo estava em paz, o clima era de bem-estar e harmonia. Eles teriam muito tempo para se entender.
Era preciso deixar que aprendessem com as próprias experiências, exercitando o livre-arbítrio. Certamente teriam problemas, mas quando existe boa vontade e amor, tudo se resolve. Reunidos no Centro de Estudos da Individualidade, trocávamos ideias tendo por base a história de Lígia. Um dos companheiros perguntou ao nosso orientador: Henrique, e Sandoval? Conseguirá vencer? Dependerá dele, da firme disposição e da perseverança que demonstre em manter as conquistas obtidas. Até este momento, os resultados são promissores. Sem dúvida, ele encontrará muitas dificuldades, tendo em vista o estilo de vida que levou até há pouco tempo e os compromissos que assumiu perante o próximo e perante si mesmo, ajuntou Adriana. Exato, concordou Henrique, prosseguindo, porém, o Pai sempre nos concede a oportunidade de refazermos nossos passos, reparando os erros cometidos. O Senhor é magnânimo e jamais apresentará as contas ao devedor que não possa saldar suas dívidas. Ao contrário, lhe dará tempo para que se recupere. Em relação ao nosso Sandoval, essa bênção surgiu do alto com a retirada dele do palco de suas ações. Aceitando por via intuitiva a colaboração de Glauco, que lhe sugerira a volta ao interior para junto dos velhos pais, foi-lhe proporcionada a dádiva do recomeço. Ali, naquele vilarejo, estará Sandoval a salvo de influências negativas, do ambiente em que delinquiu outrora, dos cúmplices e subordinados, dos dependentes de drogas e dos cobradores. Terá a chance de ter uma vida simples, conhecerá pessoas simples e estará em contato permanente com a natureza. Esperamos que ela aproveite esse período para se fortalecer, porque tempo virá em que será obrigado a arcar com as consequências dos próprios atos. Nesse meio tempo, entretanto, contará com a ajuda dos amigos da espiritualidade, em especial de Glauco, que se sente particularmente responsável por ele. Aproveitando a pausa que se fizera mais longa, indaguei: Lígia e Sandoval estão hoje bem distantes um do outro. Tornarão a encontrar-se na atual existência? Afinal, existem hilos entre os dois, e isso não podemos ignorar. O orientador sorriu enigmático: quem sabe? Vamos dar tempo ao tempo, César. Deus sabe o que faz. O nosso grupo trocou olhares de entendimento, e sorrimos. Por certo Henrique sabia mais do que poderia nos contar no momento. E nossos conhecidos Jonas e Eufrásio? Indagou Viviane. Estão lá onde os deixamos. Permanecem no isolamento do hospital, recuperando-se gradativamente. Logo poderão receber visitas. Estávamos satisfeitos e gratificados, como sempre acontecia quando conseguíamos realizar uma tarefa contento. Alberto, tomando a palavra, agradeceu a toda a equipe pela ajuda naqueles dias. Como se sente interiormente, Alberto? Indagou Henrique. Nosso companheiro pensou um pouco como se procurasse as melhores palavras para vestir seus pensamentos. Difícil explicar o que me vai por dentro. Neste período em que nos dedicamos a assistir Lígia e todo o grupo, uma grande mudança ocorreu em mim. Sinto-me hoje mais sereno, mais responsável, menos crítico, mais compreensivo perante os erros alheios e com mais paciência até comigo mesmo, porque reconheço que todos os nossos sentimentos têm uma razão de ser e somente o tempo vai produzir uma alteração substancial para melhor. Parou de falar por alguns momentos e, fixando cada um de nós, completou. É interessante. Sempre soube que somos seres em evolução, que já tivemos inúmeras reencarnações, mas vivenciar uma experiência ocorrida no passado e que produz consequências no presente faz com que possamos entender melhor a mecânica da vida. Hoje experimento grande paz interior e me sinto bem mais leve. Não ignoro que essa é apenas a ponta do véu. Muitas outras experiências virão, porém me vejo hoje mais forte e seguro para enfrentar o porvir. Alberto acabou de falar e todos o abraçamos, externando a nossa satisfação pela vitória que ele obtivera. Quando a agitação em nosso meio diminuiu um pouco, Henrique informou. Agora é hora de voltarmos ao trabalho. Como o caso Lígia se encontra em andamento e tudo corre bem, espaçaremos as visitas. Vamos partir para outra frente de serviço. Temos um novo caso para atendimento. Pouco antes de iniciarmos a nossa reunião,
um mensageiro trouxe um pedido de socorro, encaminhado pelo departamento. Adriano e eu trocamos um olhar de entendimento. De quem seria a vez? Sim, porque Viviane e Alberto, nossos companheiros, já tinham sido contemplados e faltavam apenas nós dois. Eu e ela? Um pouco ansiosos, aguardávamos que Henrique desse maiores explicações, mas ele pareceu ignorar nosso estado emocional. Combinamos nos encontrar no dia seguinte, à mesma hora, quando nos seriam dados maiores esclarecimentos para iniciarmos a nova tarefa. Com uma prece, a reunião foi encerrada. Despedimos-nos, retornando cada um à sua casa para o repouso noturno. Conseguiria eu dormir aquela noite? 28. Novos pacientes. Na manhã seguinte, encaminhei-me ao hospital. Estaria de plantão durante todo o dia e não podia me atrasar. Logo que cheguei, passaram-me as fichas de 2 novos pacientes, socorridos há poucos dias e ainda com grande dificuldade de adaptação. Aproximei-me do primeiro. Era um rapaz de pele muito branca, cabelos louros e extremamente magro. Estendido no leito, trazia as marcas do acidente de moto que lhe causara morte física. Era muito jovem, apenas 18 anos. Estava com a cabeça enfaixada e apresentava ferimentos por todo o corpo. Quando entrei, ele dormia, mas seu sono não era tranquilo. Debatia-se, gemendo dolorosamente, fazia esforços para abrir os olhos e levantar-se do leito, obrigando-me a contê-lo. Estão me chamando. Preciso ir. Mamãe. Mamãe. Onde está você? Estou indo, exclamava com voz lancinante, entrecortada por soluços. Calma, Alessandro. Fique tranquilo. Não se agite. Você foi socorrido por amigos espirituais e logo estará bem. Confie em Deus. Movido pela compaixão, coloquei a mão sobre seus cabelos e elevei o pensamento em prece, suplicando as bênçãos de Jesus para aquele infeliz rapaz que, tendo a vida inteira pela frente, retornara ao mundo espiritual de forma tão traumática. Nesse momento, irmã Clara aproximou-se. Como está indo, César? Não foi fácil, mas veja por si mesma, irmã. Como se tivesse ingerido um sedativo, ele se acalmou. Parou de gemer e de se agitar, mergulhando em sono tranquilo. Irmã Clara acompanhou-me no atendimento ao segundo caso do dia. Tratava-se de um moço que morrera por afogamento, em um final de semana, numa cidade litorânea. Confiando em suas condições de exímio nadador, ele procurou, sozinho, um recanto em meio a alguns rochedos, para apreciar a vida submarina. Mergulhou. As águas ali eram profundas, e ele ficou preso em um galho de árvore. Tentou soltar-se, mas não conseguiu. Como estivesse desacompanhado, e o local fosse deserto, expirou sem nenhum socorro. Aproximei-me. Agitava os braços, tentando respirar, ainda sob as impressões da morte dolorosa por asfixia. De repente, passava a ter ânsias e vomitava a água que tinha ingerido. Novamente elevamos o pensamento às altas esferas, rogando auxílio para o infortunado jovem. Finalmente ele serenou e pudemos relaxar um pouco. Irmã Clara foi atender a uma emergência e deixou-nos a sós. Sentei-me à cabeceira de seu leito com a ficha na mão. Chamava-se Ismael. Era moreno, de pele olivácea, com traços da raça judaica. Nesse momento, o faxineiro entrou na enfermaria para limpar a sujeira que o recém-chegado fizera. Com surpresa vi que era Sam. Cumprimentou-me, sorridente. Olá, César Augusto. Como tem passado? Não nos temos visto ultimamente. O que anda fazendo? É verdade, Sam. Nossos horários não coincidem. Tenho trabalhado muito. E só. Apesar de mais acostumado à sua presença, ainda me senti um tanto incomodado ao vê-lo. Talvez porque ele me recordasse silenciosamente a atitude infeliz daquele dia, a qual tanto lamentava. A consciência é juiz vigilante e implacável. Percebendo provavelmente que eu não estava muito a fim de conversar, ele não insistiu. Limpou o chão, calado. Alegando tarefas urgentes, afastei-me. Como Ismael dormiria tranquilo por algumas horas, não havia necessidade da minha presença ali a seu lado.
Sentia-me descontente comigo mesmo. Porque, cada vez que topava com aquela criatura, não conseguia me controlar. Onde estava tudo?